Revelado. Poderosa oração emocionante para a libertação urgente e transformação surpreendente. Miguel, um jovem de 28 anos, sentia que a vida passava por ele como um rio calmo, sem agitação, mas sem emoção. Na pequena cidade de São Bento, ele trabalhava em um escritório onde os dias se sucediam entre papéis e mais papéis, um ciclo sem fim de obrigações que nunca preenchia sua alma. Desde pequeno, carrega o peso da responsabilidade familiar, sempre se sacrificando pelos sonhos dos outros e esquecendo o seu, ser músico. O brilho de sua guitarra nem ousava ameaçar a rotina opressora. No fundo do peito, sua música gritava por uma chance de liberdade. E então, chegaram as festas juninas. As cores vibrantes, as risadas, a fogueira crepitando, a dança, toda a cidade se reunia para celebrar, mas Miguel observava, preso em sua solidão. Aquelas tradições que enchiam o ar com uma alegria contagiante contrastavam com seu mundo cinza. Foi nessa noite que, em meio a tanta luz, seu olhar encontrou uma oração, pendurada em um antigo mural. Pai, que eu possa encontrar minha verdadeira essência. Poderosa e simples. Ele a repetiu em voz alta, atraindo uma onda de esperança que lhe percorreu o corpo. Sentiu que a fé poderia ser a chave para a transformação que tanto desejava. À medida que recitava, notou que as palavras ganhavam vida, ecoando pela comunidade. A oração se espalhou, ganhou força e se tornou um símbolo de união. Casais, crianças, todos buscavam um sentido por meio daquelas palavras. Mas não Renato, seu cunhado, que sempre lançava um olhar ácido e cético. Ele não acreditava em sonhos, muito menos nas promessas de uma oração. Isso é ilusão, Miguel, disparou em um tom de desprezo. Miguel, no entanto, começou a ver que sua crença era um farol em meio à escuridão. O festival se aproximou, e com isso o dilema, arriscar tudo e se apresentar ou se esconder novamente na segurança do ordinário. A dúvida o consumia, e enquanto ele se preparava nos bastidores, a insegurança quase o paralisava. O coração disparava e a respiração se tornava entrecortada ao observar as pessoas lá fora. E se ninguém gostar? Essa pergunta martelava sua mente. Ao mesmo tempo, a lembrança da oração aquecia sua alma. Quando subiu ao palco, uma onda de murmúrios o cercou. As vozes da plateia eram irônicas e interrogativas, desafiando sua coragem. Ele começou a tocar. Ao abrir a boca, sua voz se misturou à melodia, transformando a desconfiança inicial em uma conexão profunda. A música ressoou como um grito de liberdade, uma explosão de sentimentos. O povo se levantou, contagiado pela energia transformadora. Mas na primeira fila, Renato permanecia com os braços cruzados, uma barreira de desprezo. Cada acorde era uma batalha entre o desejo de agradar a família e seu verdadeiro eu. E enquanto a plateia se entregava à música, Miguel sentiu que sua transformação estava prestes a ser testada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com cada nota, Miguel entendeu que mais do que uma apresentação, era uma busca verdadeira por ele mesmo, pela aceitação em sua própria pele. Porém, o que ele ainda não sabia era que o verdadeiro teste estava prestes a acontecer. A plateia esperava ansiosamente e a mudança que ele tanto sonhou estava apenas começando. O que Miguel não percebia era que a jornada dele também iluminaria o caminho de Renato e que seus destinos estavam entrelaçados como as cordas de uma sanfona, pronto para uma transformação que mudaria não só a vida dele, mas a de todos ao redor. Miguel terminou a música e sentiu um misto de alívio e euforia. O calor das palmas ecoava em seus ouvidos enquanto as vozes da plateia se entrelaçavam em aplausos frenéticos. Ele olhou para o público e viu sorrisos, olhos brilhando e alguns até hipnotizados. Era como se finalmente tivesse encontrado um lar dentro de si. Mas, ao olhar para a primeira fila, a expressão de Renato o atingiu como um balde de água fria. O cunhado permanecia de braços cruzados, a boca em uma linha reta, como se a música não tivesse ecoado em seu coração. A música havia terminado, mas a batalha interior de Miguel estava longe de acabar.
Ele desceu do palco e foi recebido com abraços calorosos de velhos amigos e desconhecidos, que se deixaram levar pela sua interpretação. Mas a cada cumprimento, seu olhar buscava a compreensão no semblante de Renato. O cunhado se afastou um pouco da multidão, mantendo a pose rígida. Era uma ferida que não se fechava. Você não deveria se deixar levar por essa ilusão, disse Renato, a voz cortante, sufocando a alegria que rondava ao redor. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Música? Você realmente acha que é isso que vai resolver os seus problemas? Miguel sentiu o queixo se fechar, e a adrenalina que o animara agora se transformava em um nó na garganta. Era frustrante, como um sinal de advertência sobre um caminho que parecia promissor, mas que ao mesmo tempo o fazia se questionar. Ele olhou profundamente nos olhos de Renato e se deu conta de que a raiva e o desprezo que recebia não eram apenas direcionados a ele, mas a todas as frustrações da própria vida do cunhado. Eu não estou buscando a aprovação de ninguém, respondeu Miguel, a voz carregada de emoção. Eu só quero ser eu mesmo. A oração, a música, tudo isso me libertou. E você sabe disso, Renato, mesmo que não queira admitir. O cunhado fez uma pausa, como se as palavras de Miguel o alcançaram de alguma forma. O olhar cético deu espaço a um breve lampejo de dúvida, mas logo o semblante de Renato se endureceu novamente. Cuidado para não se machucar, advertiu, antes de se afastar, deixando Miguel sozinho em meio à multidão vibrante. As risadas e danças ao redor pareciam mais distantes agora, como um eco em um vale profundo. Ele se afastou, procurando um canto mais tranquilo para pensar. O que era um momento de celebração rapidamente se tornava um campo de batalha entre sua essência e a sombra das expectativas alheias. Miguel se sentou em um banco embaixo de uma árvore, respirando fundo enquanto observava os fogos de artifício que iluminaram o céu. As cores dançavam, transformando a escuridão em um espetáculo deslumbrante, quase como uma extensão da música que ele havia tocado. No entanto, sua mente estava mais pesada do que nunca com as palavras de Renato. Cuidado para não se machucar. O que ele realmente queria dizer? Afinal, era Miguel quem estava tentando viver e não desistir. E então, enquanto a última explosão iluminava a noite, uma ideia começou a tomar forma. O desejo de mostrar a Renato que a música era mais do que apenas distração, e que a oração poderia ser uma ponte, não um abismo. Se apenas pudesse tirar Renato dessa escuridão, talvez juntos pudessem descobrir algo novo. Ele levantou-se, decidido. Olhando para a estrela que piscava no céu, fez uma promessa silenciosa. Não desistiria de quem ele era, e faria de tudo para alcançar seu cunhado. Mas seria possível quebrar a barreira de indiferença que Renato havia construído ao redor de seu coração? Miguel sentiu sua nova jornada pulsar em suas veias. A transformação já tinha começado, mas o caminho poderia ser mais complicado do que imaginava. E enquanto pensava sobre isso, seu olhar se fixou em um grupo de pessoas que dançavam e sorriam, criando um novo momento, um lembrete de que a música continua, não importa quão difícil seja. Qual seria o próximo passo de Miguel? Ele precisava da coragem não só para tocar sua música, mas para tocar o coração da família. Como conseguiria isso, se a música em si ainda era um terreno tão delicado entre eles? Miguel caminhou um pouco pela área iluminada das festas, seus sentidos ainda despertos pela adrenalina do show. A música ainda ecoava em sua mente, mas as palmas da multidão já se tornavam um eco distante. Enquanto suas pernas o guiavam, seus pensamentos eram um turbilhão. Ele precisava encontrar Renato, precisava abrir espaço para uma conversa. Mas o que dizer? Como explicar que a música não era uma ilusão, mas sua forma de experiência, de conexão com o mundo, e talvez com o cunhado? As luzes das fogueiras refletiam cores quentes em seu rosto, mas o frio que sentia dentro de si não aquecia. Miguel avistou um rosto familiar. Era sua irmã, Ana, que dançava com os amigos, o sorriso largo e radiante. Ele se aproximou, esperançoso de que a presença dela poderia ajudar. «Ana!» chamou ele, forçando um sorriso. Ela se virou e recebeu Miguel com um abraço caloroso. O cheiro do perfume dela, doce e familiar, trouxe uma leveza momentânea. «Você arrasou, foi incrível!» disse ela, os olhos brilhando com admiração. «E Renato, ele não ficou muito satisfeito, né?» Miguel suspirou, sentindo o peso do julgamento. Ele não vê a música como eu vejo. Para ele é só um sonho distante.
estamos em mundos diferentes. Ana franziu a testa, pensativa. Eu talvez tenha uma ideia. O que você acha de criar algo juntos? Uma música que você tenha certeza que tocaria o coração dele. Algo pessoal, que mostre como é importante para você. A proposta pegou Miguel de surpresa. O que poderia fazer com Renato que realmente falasse com ele? Uma música, talvez, mas com qual mensagem? Ele percebeu que precisava chegar mais fundo. Você acha que consigo fazer isso? Perguntou, hesitante. E se ele não quiser ouvir? A vida é feita de tentativas, e se ele ao menos escutar, já é um avanço. Ana o olhando com um olhar carinhoso, como aquele que ela sempre usara para incentivá-lo a seguir seu sonho. A música pode curar, Miguel. Você já se provou para si mesmo. Ele pensou no que sua irmã disse. A música tinha um poder de cura inegável, que poderia romper até mesmo os laços mais endurecidos. E se a canção estivesse ligada a uma experiência compartilhada entre eles? Um momento, uma memória que Renato valorizava. Com isso em mente, Miguel decidiu que não apenas iria tocar a música, ele criaria algo que falasse com o cunhado, algo que o fizesse lembrar do que havia de bom entre eles. Você tem razão, disse Miguel, sentindo a confiança crescendo. Vou compor uma música que encapsule tudo isso, algo que vá além do que ele espera de mim. Ana sorriu, visivelmente entusiasmada. Isso aí, a música pode ser também o que aproxima vocês. Eles conversaram e riram por um tempo, planejando como a canção poderia ser, quais memórias poderiam ser evocadas. Mas enquanto Miguel falava, uma sombra atravessou seu coração. A insegurança voltava a rondá-lo. E se Renato não quisesse ouvir? E se ele não se importasse? Miguel levantou-se, determinado. Ele precisaria de coragem, e a ideia do que a canção deveria transmitir agora se tornava mais clara. Ele se despediu de Ana e seguiu em direção ao canto onde a multidão se acalmava. Os ecos de risadas e conversas mais suaves, quase como uma melodia de fundo, acalmaria após a tempestade. Quando estava quase lá, sentiu um toque no ombro. Era Renato. O tempo pareceu parar. Ele se virou. Os dois homens se encararam por um longo momento. Algo havia mudado no olhar do cunhado. Seria possível que houvesse um entendimento surgindo? O que você quer, Miguel? Perguntou Renato, o tom mais suave do que antes, mas ainda cauteloso. A pergunta parecia pendurada no ar como uma nota de música não tocada. Miguel respirou fundo. E o que quer que dissesse, poderia mudar tudo. Ele estava pronto para o desafio, determinado a quebrar o silêncio e as paredes que os separavam. Precisamos conversar. A voz dele era firme agora, quase como uma canção ressurgindo. E enquanto falava, uma nova melodia começou a tocar em sua mente, um fio de esperança a se entrelaçar com os sentimentos que ainda guardava. Seria a música uma ponte para eles? O que Renato diria? A tensão no ar era palpável. Miguel olhava nos olhos de Renato, lutando contra a ansiedade que se apertava em seu peito. O que quer que dissesse, precisava ser verdadeiro. Não havia espaço para meias palavras. Eu sei que você não entende a música como eu entendo. Miguel começou, a voz tremendo. Mas para mim ela é tudo. A música me conecta, faz com que eu sinta um calor, uma energia que parece curar. Eu só queria te mostrar isso. A expressão de Renato era uma mistura de surpresa e ceticismo. Ele ainda estava tenso, mas Miguel percebeu que havia uma pequena abertura, uma curiosidade não totalmente apagada. Eu sei que não é seu mundo. Eu sei, continuou Miguel, as palavras fluindo sem controle. Mas e se, por um momento, pudéssemos nos sentar e eu pudesse tocar algo que eu fiz, algo que eu espero que te faça sentir o que eu sinto? Renato olhou para o chão, pensativo. Miguel notou como segurava as mãos, como se tentasse se proteger de um ataque. Eu não sou como você, Miguel. A música nunca foi meu forte, disse Renato, a falta de confiança na própria voz machucando Miguel. Tenho tanto medo de parecer um idiota. Você não vai parecer um idiota, respondeu. Só precisa estar disposto a tentar, estar aberto, mesmo que por alguns minutos. Houve um silêncio entre os dois, como uma bolha de expectativa prestes a estourar. Miguel se lembrou da conversa com Ana, da ideia de criar algo que falasse diretamente ao coração de Renato. Então, inspirou fundo, permitindo que sua determinação crescesse. Vamos fazer assim, Miguel propôs, com um sorriso que começou a nascer, embora um pouco hesitante. Se você não gostar, sem problemas, mas se você se deixar levar um pouco, ao menos teremos tentado. Renato ergueu seu olhar, pego de surpresa com a sinceridade de Miguel.
Um fio de esperança começou a brotar entre os dois. E se eu não entender nada? Questionou, um traço de preocupação ainda visível em sua expressão. Então vamos conversar sobre isso. A música é isso, um diálogo. E se eu conseguir tocar seu coração, talvez possamos nos entender um pouco melhor. Frente a frente, sentindo a vulnerabilidade um do outro, Renato respirou fundo e finalmente assentiu. Ok, vou ouvir. Miguel sentiu como se uma porta tivesse se aberto dentro dele. O canto da fogueira iluminava seus rostos, e mesmo com a ansiedade, havia uma nova sensação de alívio no ar. Vamos encontrar um lugar mais calmo, sugeriu Miguel, sabendo que o próximo passo era tudo o que precisava. Eles caminhavam, lado a lado, em meio à multidão que ainda festejava, mas o mundo ao redor parecia ter diminuído. Os sons da festa se tornaram suaves, um fundo distante, enquanto eles se dirigiam a um espaço onde poderiam sentar e conversar. Quando chegaram a um canto silencioso, Miguel se sentou no chão e ajustou o violão que trazia nas costas. Renato ficou parado, um pé atrás do outro, a postura ainda defensiva. Quais memórias você tem da música quando era criança? Perguntou Miguel, sua voz um pouco mais suave. Lembra de alguma? O olhar de Renato se afastou um pouco, perdido em lembranças. Parecia mais calmo, mais conectado. Miguel observou e começou a tocar algumas notas suaves, a melodia começando a se formar em sua mente, como as flores que desabrocham quando chegam os primeiros raios de sol. Enquanto achava o ritmo certo, os dois homens estavam diante de uma oportunidade. A música poderia ser uma ponte, uma comunicação que atravessava o silêncio e a frustração. Mas no fundo, Miguel não conseguia evitar as perguntas que o assombravam. Será que Renato realmente se abriria? Será que a melodia seria forte o suficiente para tocar seu coração? Ele parou e olhou diretamente para Renato, pronto para dar o primeiro passo, mas com um frio na barriga que não passava. O que viria em seguida? O que ele realmente conseguiria transmitir com a música? Preparado? Miguel perguntou, a mão no violão, o pé batendo suavemente no chão ao ritmo do seu coração acelerado. O olhar de Renato era profundo, vulnerável e também cheio de incertezas. Miguel sabia que essa música poderia ser o que mudasse tudo entre eles. Eu estou. A voz de Renato soou baixa, mas determinada, e Miguel percebeu que começava a haver uma luz no horizonte. Mas enquanto a primeira nota soava, um olhar desconhecido surgiria em Renato, como se uma verdade prestes a ser revelada estivesse se formando. O que seria? A primeira nota do violão ecoou suavemente, como um sussurro na brisa da noite. Miguel sentiu seu coração pulsar forte dentro do peito, uma mistura de nervosismo e esperança. Ele se lançou na melodia, deixando a música fluir, buscando cada acorde que pudesse tocar a alma de Renato. Os olhos de Renato estavam atentos, mas perdidos em algum lugar entre a melodia e suas próprias memórias. A expressão dele era de uma luta interna, como se cada nota penetrasse em uma barreira invisível, desnudando sentimentos que ele tinha guardado há muito tempo. Miguel sentiu que algo estava prestes a mudar. Enquanto tocava, ele se lembrou das conversas que teve com Ana, lembranças de momentos difíceis, de canções que o curaram, de palavras que acalmaram sua tempestade interna. Miguel queria que Renato sentisse essa mesma cura. A música era mais que arte, era uma verdadeira conexão. Lembre-se, a música também é emoção, Miguel disse, no meio de uma pausa, sua voz leve, mas firme. Não precisa ser perfeita. Apenas sinta. Miguel viu um leve movimento nos ombros de Renato, como se ele estivesse tentando relaxar. O homem se permitiu escorregar para o chão ao lado de Miguel, sua postura ainda cautelosa, mas a tensão parecia derreter lentamente. Miguel continuou a tocar, cada acorde crescendo em intensidade, como se quisesse quebrar as barreiras que Renato colocara ao redor de si mesmo. Ele se atreveu a olhar para o rosto de Renato. As feições dele estavam enrijecidas, mas os olhos estavam brilhando com uma nova luz. Algo dentro de Renato parecia despontar, uma fagulha de curiosidade e coragem.
Essa música tem uma história, não tem? Perguntou Renato, a voz ainda baixa, mas com uma pitada de emoção. Cada música tem uma história, Miguel respondeu, um sorriso aliviado começando a brotar em seu rosto. Essa diz sobre superação, sobre amor, sobre libertação. Renato desviou o olhar, contemplando a fogueira ao fundo. Miguel pôde ver os pensamentos atravessarem a mente do amigo, um turbilhão de emoções e memórias. Não é só sobre a música, Renato murmurou, como se conversasse consigo mesmo. É sobre o que eu não consigo dizer. É sobre quem eu sou. Miguel sentiu uma onda de empatia. Ele sabia que Renato estava se permitindo abrir uma fresta de vulnerabilidade e que isso, por si só, já era uma vitória. A música começou a soar mais como um hino, uma celebração da jornada que cada um estava trilhando. O ritmo tomou forma e Miguel ajustou seus dedos nas cordas, intensificando a melodia. Um desabafo, uma oração silenciosa que ele dedicava a Renato. Ele desejava que não só ouvisse, mas que sentisse cada vibração que emanava do violão. Então, um impulso tomou conta de Miguel. Ele se virou para Renato, seus olhos fixos, como se quisesse que a sinceridade impregnasse o ar ao redor deles. Sabia que a música tem o poder de libertar, disse Miguel, com uma firmeza suave, olhando nos olhos de Renato. Pode nos transformar. A expressão de Renato começou a mudar. Aquele olhar de incerteza se misturava com algo novo. Miguel poderia jurar que viu uma centelha de esperança ali. Era a chance de rompê-lo. Se Renato conseguisse se abrir para a música, talvez pudesse se abrir para o que mais guardava em seu coração. Nesse momento, a melodia fluiu para uma pausa, a suavidade da última nota ecoando no ar. Miguel aguardou, a respiração suspensa, pronto para ouvir algum sinal de Renato, qualquer palavra que revelasse o que se passava dentro dele. Mas tudo o que Renato fez foi fechar os olhos por um momento, como se estivesse segurando a música dentro de si, e então um largo sorriso começou a brotar em seu rosto. Eu quero, ele começou, a voz mais forte do que antes, cheia de determinação. E antes que Miguel pudesse deixar a emoção tomá-lo, Renato continuou, e as palavras saíram como um jorro de água represada. O que ele diria poderia mudar tudo. Eu quero falar sobre o que guardo dentro de mim, ele revelou, e o olhar que trocavam era mais que uma simples troca de olhares. Era um convite para a transformação. No entanto, naquele instante mágico, um barulho veio de longe, um grito cortando a serenidade da noite. Miguel e Renato se entreolharam. Algo no ar mudara novamente. O que seria? O que poderia interromper este momento de revelação? A mescla de vozes e sons ecos ao longe parecia um chamado de emergência, raspando na tranquilidade que envolvia Miguel e Renato. O coração de Miguel disparou, a expectativa do momento focando no som que não sabia de onde vinha, mas que parecia cheio de urgência. Ele lançou um olhar ao redor, tentando decifrar a origem daquela interrupção. Ao mesmo tempo, o sorriso de Renato parecia hesitar, como uma vela tremulante na brisa. O que foi isso? Renato perguntou, os olhos agora arregalados, misturando surpresa e preocupação. Não sei, vamos ver, Miguel respondeu, levantando-se rapidamente e estendendo a mão para Renato, que aceitou o apoio e se levantou com um gesto hesitante, mas decidido. Na calada da noite, o som repetido parecia vir da direção da floresta. Os dois homens se moveram lentamente em direção ao barulho, cada passo se tornando uma mistura de expectativa e apreensão. Miguel ainda sentia a energia da música que tocara, pulsando dentro dele, enquanto a adrenalina da situação envolvia seu corpo. Assim que se aproximaram da borda da floresta, eles puderam entender melhor o que estava acontecendo. Um grito havia vindo de um grupo de jovens, cercados por chamas giratórias que iluminavam o céu. As luzes dançantes projetavam sombras sinistras entre as árvores, e logo se tornaram mais que simples silhuetas. Eram figuras embriagadas pela festa que acabara de começar. Miguel reconheceu alguns rostos, amigos de longa data, todos cativados pelo calor da fogueira.
mas entre risos e danças havia um certo desespero. Unindo-se à festa, Miguel percebeu que algo estava errado. As expressões alegres se misturaram com tensões não ditas. Ele viu Carla, uma amiga, com os olhos marejados, mas logo ela tentou sorrir quando notou que estavam se aproximando. Miguel, Renato, ela gritou, a voz um pouco trêmula. Você precisa nos ajudar. Aconteceu algo com o Lucas. O que aconteceu? Miguel ficou apreensivo. Um frio na barriga se instalou ao ver a expressão angustiada nos rostos dos outros. Carla gesticulou, apontando para a paisagem atrás deles. O grupo de jovens se dispersou rapidamente, e Miguel sentiu a pressão de ter que agir. Renato, ao seu lado, observava tudo, essa nova faceta de Miguel o impulsionando a se mover. Nós vamos ajudar, Miguel declarou, tomando a dianteira, com Renato ao seu lado. Atravessando o aglomerado de pessoas, eles finalmente chegaram ao centro da confusão. Lucas, um amigo de infância, estava sentado no chão, com a mão sobre o olho. Um corte profundo sombreava seu rosto, e a dor estava estampada em sua expressão. Miguel sentiu um nó na garganta enquanto se agachava ao lado do amigo, tentando avaliar a gravidade da situação. O que aconteceu, Lucas? Perguntou Miguel, seu tom suave, mas firme, a adrenalina agora misturada com o alívio em saber que estava ali. Foi uma brincadeira idiota, Lucas começou a falar, mas a voz dele fraquejou. Eu não queria que isso acontecesse. Renato, observando tudo em silêncio, começou a perceber o que aquela cena significava. A vida é feita de escolhas e consequências, e cada uma delas, como as notas daquela música que Miguel tocara, carrega uma história. Os olhos de Renato se encheram de determinação novamente. Ao invés de se esconder no seu interno, ele poderia se tornar uma força. Nós vamos cuidar de você, Lucas. Vamos fazer isso juntos, disse Renato com firmeza, juntando-se a Miguel, como uma nova melodia começando a se formar. Nos momentos seguintes, enquanto ajudavam o amigo, um sentimento de conexão atravessava o ar. Ali, no meio da dor e confusão, Renato começou a se abrir. Tocando a ferida de Lucas, Renato se viu, de alguma forma, tocando também a própria dor que guardava há tanto tempo. O grito de Lucas se transformou em algo mais. A música e a intensidade da vida estavam sempre presentes, e isso não era apenas sobre ele, mas também sobre os que amava. Mas o verdadeiro teste estava apenas começando. A intensidade do momento fez Miguel perceber algo profundo, uma verdade prestes a ser revelada. O que Renato poderia compartilhar poderia mudar tudo novamente. Como se a noite clamasse por isso, o som de uma sirene ao longe ecoou no ar, arrastando a atenção de todos. O que viria a seguir? Era hora de confrontar não só as feridas externas, mas também as que estavam guardadas dentro de cada um. O passado de Renato precisava ser exposto, assim como o atual dilema dos amigos. Renato, Miguel murmurou, o foco nessa nova verdade pulsando entre eles. Agora realmente é a hora. O que você vai dizer? Renato sentiu que todos os olhos estavam sobre ele. O silêncio que se seguiu à pergunta de Miguel foi quase palpável, uma pressão crescente que o empurrava a um limite. Era como se o universo estivesse esperando. Ele olhou para o chão, a areia, as sombras das chamas ao redor parecendo dançar em um ritmo que só ele podia ouvir. E naquele momento, tudo o que havia se acumulado dentro dele era um tambor batendo forte, pedindo para ser ouvido. É difícil, começou Renato, a voz tremendo. Eu sempre tentei esconder isso. A expressão de Lucas, mesmo machucada, fez com que Renato sentisse que precisava ser forte. No último mês, eu andei pensando em algumas coisas. Muitas vezes sinto que sou diferente e que talvez eu não pertença a esse grupo, sabe? O olhar de preocupação de Miguel intensificou. Diferente? Questionou Miguel com suavidade. Eu não sei como explicar. Renato hesitou, hesitante. Às vezes sinto que a vida que levo está me sufocando. Como se a expectativa dos outros pesasse tanto que eu mal consigo respirar. Ele olhou para Lucas, tentando se conectar. Por isso, sempre deixei de lado o que realmente sou. Carla, que até então havia permanecido em silêncio, se aproximou, sua presença calorosa envolvendo-os. Renato, você pode falar aqui. Estamos todos juntos. O apoio dela fez com que Renato se sentisse um pouco mais livre. Mais do que palavras, ele queria gritar, expor suas inseguranças e medos. Quando eu estava ensaiando para o show, eu me sentia mais eu mesmo do que jamais estive. A música era minha verdadeira voz, e quando toco, tudo faz sentido.
Mas quando acabo, eu volto àquela prisão que eu mesmo criei, desabafou, com emoção enquanto lágrimas escorriam. Enquanto ele falava, Miguel olhou para Lucas com uma nova compreensão. Aquela ferida exposta era mais do que um corte físico, era um símbolo de como feridas emocionais muitas vezes sangram da mesma forma. Lucas, surpreendentemente, assentiu, seus olhos agora brilhando com algo que parecia solidariedade. Eu nunca quis que você se sentisse assim, Renato, disse Lucas, a voz entrecortada pela dor. Eu só brincava. Miguel se lembrou de como a vida às vezes podia ser cruel com as escolhas feitas em um instante, mas também como a gentil revelação de um segredo poderia unir e curar. É um momento difícil para todos nós, mas não podemos mudar o que sentimos. O importante é que estamos juntos. Mais uma sirene ecoou à distância e as chamas da fogueira crepitavam. A energia da noite envolvia todos num abraço delicado, ao mesmo tempo quente e desconfortável. Havia algo mágico e doloroso na vulnerabilidade. Renato respirou fundo. Eu quero ser eu mesmo, sem medo, e preciso de vocês para isso. A sinceridade na expressão dele despertou murmúrios de encorajamento entre os amigos. E então, como se uma porta se abrisse, Renato sentiu a transformação começando. Ao olhar nos olhos de Miguel, percebeu que uma nova melodia estava prestes a se formar na fragilidade daquele momento. Ele queria gritar, cantar, dançar, mas acima de tudo queria ser livre. E nesse desejo encontrou um pedaço de coragem que não sabia que ainda carregava. A chama da fogueira se apagou ligeiramente, revelando uma nova luz que começava a brilhar em seu coração. E enquanto cada um estava ali, compartilhando suas verdades, um novo desafio se aproximava sem serem notados. As sirenes se tornaram mais próximas, e uma nova voz chamou por eles. Seria hora de enfrentar o que estava oculto e descobrir novos caminhos, novos sabores de liberdade. Vamos lá, mais perto da verdade. Estamos prontos para isso? O que mais você tem a nos dizer, Renato? Miguel perguntou, um sorriso tímido no rosto, mas com os olhos brilhando. Naquele instante, eles sabiam que estavam prestes a definir o que era ser um amigo de verdade. Renato sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A pergunta de Miguel vibrava no ar, levando a atenção da noite a novos patamares. Seus amigos o observavam com expectativa, e algo dentro dele começou a aquecer. Ele sabia que aquele era o momento, sem volta. O que eu quero dizer é que a música é tudo para mim, começou Renato, a voz mais firme agora, mais estil hesitante. É o que me faz sentir vivo, me dá um propósito, uma razão. Mas ao mesmo tempo, é como se eu tivesse que me esconder para ser aceito. Eu vejo a maneira como vocês se divertem, como falam entre si, e isso me faz sentir cada vez mais separado, como um espectador em um filme que não posso atuar. Mas por que você acha que tem que se esconder? Carla perguntou, com preocupação nos olhos. A música é parte de quem você é. Você deveria se sentir livre para ser você mesmo. Renato respirou fundo, notando o calor da fogueira agora mais morno. Eu cresci acreditando que a sensibilidade era fraqueza, que se eu me mostrasse quem eu realmente sou, as pessoas não entenderiam, ou pior, não aceitariam. E eu não imaginava que essa luta interna me levaria a ficar tão distante de vocês. Lucas inclinou a cabeça e disse baixinho, Renato, nós te aceitamos, de verdade. Você é nosso amigo. Nunca precisamos que você seja outra pessoa. O tom de Lucas era genuíno, e Renato sentiu seu coração bater mais rápido, como se uma nova melodia estivesse apenas começando a ser tocada. Miguel, visivelmente emocionado, se aproximou e pegou a mão de Renato. Essa luta que você enfrenta é real, mas a liberdade de ser quem você é também é real, e você não precisa fazer isso sozinho. O silêncio tomou conta enquanto cada um absorvia as palavras. A conexão entre eles parecia ser algo tangível, como um fio que se entrelaçava, unindo-os na vulnerabilidade. Por alguns instantes, Renato sentiu que havia um peso sendo retirado de seus ombros, e um riso nervoso escapou de seus lábios. Eu só queria que vocês soubessem. Eu não planejei isso, sabe? Aquele dia no ensaio, eu não consegui fingir. A música me dominou, e como um vulcão em erupção, tudo o que eu guardava começou a sair, afirmou, sentindo a adrenalina subir. E quando toco, sinto como se estivesse ajudando outras pessoas, como se estivesse falando por elas. Isso é lindo, Carla sussurrou, seu olhar brando. Se você se sente assim, imagine quantas outras pessoas não se sentem iguais. Você pode ser a voz deles, Miguel completou, a paixão transparecendo em suas palavras. Renato piscou, surpreso. A emoção crescia ainda mais na fogueira, a luz dançando como pequenas esferas de esperança.
Apenas naquele instante, em meio a seus amigos, ele começou a perceber que não precisava carregar o peso daquela máscara. As sirenes ainda ecoavam, mas agora tinham um novo significado. Eu nunca me permiti imaginar a liberdade que isso poderia trazer, disse Renato, a respiração mais leve, como se finalmente estivesse se desprendendo de uma algema invisível. O que mais posso fazer? Como posso transformar isso em algo que ajuda a todos nós? Miguel sorriu amplamente. O primeiro passo é a honestidade. E não estamos sozinhos nessa. Vamos caminhar juntos, seja na música ou na vida. Renato sorriu, o calor da fogueira refletindo a luz que crescia dentro dele. Ele estava pronto para se permitir ser autêntico, para transformar sua dor em algo positivo. Porém, enquanto suas emoções se estabilizavam, algo a mais começou a pairar no ar. Um vento inquieto que sussurrava segredos desconhecidos. Renato olhou para os amigos e viu que a intensidade da conversa estava prestes a mudar. Algo estava se aproximando, uma nova revelação que poderia transformar não apenas a vida deles, mas o mundo que os cercava. E se a verdade que precisamos descobrir não for apenas sobre nós? Miguel perguntou, a gravidade em sua voz despertando o interesse dentro de cada um. E se houver algo mais, logo ali, esperando por nós? Renato sentiu a tensão na atmosfera mudar, como se as estrelas acima deles estivessem ouvindo cada palavra. Olhou para o rosto de Miguel, que agora carregava um misto de expectativa e seriedade. Todos pareciam mais próximos, a união entre eles parecendo mais forte do que nunca. O que você quer dizer com isso, Miguel? Renato perguntou, tentando absorver a magnitude das palavras. Eu tenho algo em mente, Miguel respondeu, seu olhar penetrante. Todos nós temos nossos desafios, e se abrirmos nossos corações, podemos descobrir coisas incríveis, não só sobre nós mesmos, mas também sobre as pessoas ao nosso redor. A música pode ser o nosso canal. E se a gente organizasse um evento para que outros também se expressem? Um espaço onde todos possam ser ouvidos. Um festival. Os olhos de Renato brilharam com a ideia. Um festival onde a música, a arte e a sinceridade se misturassem em um só dia. Era exatamente o que ele precisava, e ele podia sentir a energia vibrarem entre os amigos. Isso seria incrível, um espaço para todos nós, e para quem ainda não encontrou a voz. Carla, que havia estado quieta, interveio. Podemos incluir danças, poesias, qualquer forma de arte. É um grito coletivo por liberdade. Todos podem participar. Lucas, com sua mente inquieta, começou a traçar planos. Precisamos de um lugar, patrocínios, talvez até alguma ajuda de artistas locais. Um palco onde as pessoas se sintam seguras para se expressar. Podemos fazer isso. O entusiasmo tomou conta do grupo. As palavras começaram a fluir como uma canção recém-composta, cheia de ideias e sonhos. Cada um começava a vislumbrar seu papel, e os desafios que antes pareciam imensos, agora se tornavam apenas pequenas notas em uma melodia maior. A fogueira crepitava como se também estivesse animada com as possibilidades. Renato, entretanto, não pôde deixar de sentir uma pontada de insegurança. Mas, e se não der certo? E se as pessoas não se interessarem? E se isso acabar sendo mais um sonho distante? Renato, não tenha medo de falhar. O que importa é a tentativa. E, se não tentarmos, nunca saberemos. O festival pode ser o primeiro passo para transformar nossa luta pessoal em uma força coletiva, Miguel disse, colocando uma mão no ombro de Renato. Olha para nós agora. Estamos aqui. E isso já é um começo. Foi naquele momento que Renato se lembrou de como aquela noite havia começado, de como se sentia invisível, como um espectador em sua própria vida. Agora, sentia que finalmente começava a se encontrar, e que estava tendo a chance de ajudar outros a se encontrar também. Vamos fazer isso, vamos dar um grito por todos nós, afirmou ele, sentindo um calor crescente encher seu peito. Os amigos vibraram, e a noite tornou-se um mar de ideias, todos empolgados para colocar planos em ação. Risos e discussões fervilhantes cercavam a fogueira, criando uma nova energia que iluminava não só eles, mas também o caminho que estava por vir. À medida que as horas passaram e a fogueira começou a se apagar, uma dúvida cortou o ar. Mas como daremos voz a todos? Como podemos garantir que chegaram até nós? Foi a pergunta que ecoou. Um silêncio se instalou. A tensão volta a surgir. Um novo desafio a ser superado. Uma incerteza sobre como fazer essa ideia florescer. Talvez a resposta esteja em nos conectarmos ainda mais com a comunidade, em ouvirmos e aprendermos com eles, sugeriu Carla.
devemos ir além de nós mesmos. Nossa história pode ser a de muitos, e a música, o nosso veículo. A conversa prosseguiu, mas Renato sabia que a jornada estava apenas começando. Diante do universo de ideias e temores, ele percebeu que a verdadeira transformação exigiria coragem e união. E assim, enquanto o vento soprava e as estrelas brilhavam, uma nova pergunta emergiu na mente de Renato. E se, ao abrir seu coração, ele também descobrisse algo surpreendente sobre si mesmo? Algo que mudaria sua história para sempre. Miguel olhou para a fogueira que agora se extinguia, as chamas dançando antes de se renderem à escuridão. O festival de ideias que emergira momentos antes ressoava em seu coração. O impulso coletivo de criar, de transformar dor em música e alegria em responsabilidade pulsava forte. A energia naquela roda de amigos era palpável, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. E agora? Perguntou ele, quebrando o silêncio que se seguiu após as promessas de um festival. Como vamos fazer tudo isso acontecer? Renato, quase automaticamente, começou a desenhar ideias na areia. Com um sorriso tímido, ele se lembrou de como uma simples conversa mudar tudo. E o que começou lá embaixo da árvore, no dia do show, agora era uma força avassaladora, um chamado à ação. Podemos começar pela comunidade, que tal? Conversar, ouvir as histórias, propôs Renato, a voz mais firme que antes. Não apenas sobre música, mas também sobre suas lutas, o que as pessoas realmente enfrentam. Cada um ao redor da fogueira acenou, a empolgação crescendo. Carla, com os olhos brilhando, adicionou. Podemos realizar encontros semanais, abertas a todos, onde as vozes possam ser ouvidas. Um espaço seguro para se expressar. O vento parecia levar consigo o medo e a resistência. Miguel sentiu seu espírito se elevar. Era o momento certo para dar vida a essa ideia. E quanto mais pensarmos, mais pessoas vamos alcançar. Iremos dar vazão não só à música, mas a tudo que represente nossa história, nossa luta. Os olhos de Renato brilharam ao revisar o que já havia construído. A música poderia ser a base, mas a arte, em suas múltiplas formas, iria tocar o coração das pessoas de uma maneira que a simples palavra não poderia. Vamos integrar dança, teatro, poesia, disse Renato, os sonhos começando a fluir como notas. Conversaremos com grupos locais, artistas, músicos, quem sabe trazer outras cidades para participarem. Essa ideia pode se espalhar como um incêndio. Miguel deu um passo à frente e, quase em um gesto teatral, pediu a atenção de todos. Nossa ideia precisa ter um nome forte, que represente tudo o que almejamos, um grito de união, um chamado à arte e à liberdade. As palavras dele reverberaram e, lentamente, todos começaram a pensar. Cada ideia se mesclava à outra, formando um mosaico vibrante de destinos. Que tal Vozes da Liberdade? Sugeriu Carla, o entusiasmo drenando nela. Sim, é isso, respondeu Miguel, percebendo que era exatamente isso que o festival representava. A liberdade de se expressar, a aceitação de quem é e a celebração da vida. Enquanto os planos tomavam forma, a noção de mudança se solidificou entre eles. Renato estava preparado para abrir seu coração e, talvez, liderar os outros. Sorrindo, ele se deu conta de que a música não seria apenas um meio de expressão, mas também uma ponte entre vidas distintas. No caminho de volta para casa, Miguel e Renato conversaram entusiasmadamente sobre o festival. As ideias fluíam, e cada passo que davam em direção a essa nova realidade trazia consigo a sensação que Miguel experimentara no palco. Uma bem-vinda conexão, um sacudir de almas. No dia seguinte, a dinâmica da cidade começou a mudar. Os encontros semanais se tornaram espaços de transformação. Pessoas se reuniam, compartilhando experiências e criando algo que nem mesmo Renato conseguira imaginar. As cordas de seu violão se tornaram a trilha sonora dessas interações. A comunidade ressoava com novos ritmos e melodias. Renato, agora não sozinho, promovia oficinas de música e dança, deixando claro que a liberdade não era um conceito distante, mas uma realidade ao alcance. Ele viu o desabrochar de habilidades e o despertar de vozes, e a cada ensaio as amizades se fortaleciam. Eventualmente o dia do festival chegou, e ao ver as bandeirinhas coloridas balançando sobre um céu limpo, Miguel sentiu uma onda de emoção. A expectativa vibrava no ar.
O sorriso no rosto de Renato dizia tudo. Eles haviam conseguido. Naquela noite mágica, quando cada ato criativo se desenrolou, o público se entregou à essência pura da música. As histórias contadas se entrelaçavam em uma sinfonia de vivências. As vozes de todos os participantes ecoavam agora nas profundezas de seus corações. No meio da celebração, Renato subiu ao palco, agora iluminado por uma nova coragem. Minglando ansiosamente entre as risadas e a alegria, ele se preparou para falar. Este festival é mais do que artifícios e sons, é uma expressão da nossa vida, é sobre não esconder quem somos. E, enquanto falava, a memória do olhar cético de Renato se dissipou. A música que fluiu dele fez o céu brilhar ainda mais. Miguel, em silhueta ao fundo, sentiu que sabia exatamente como as coisas deveriam ser. A felicidade ressoava nele, e, sem perceber, os aplausos o cercavam, preenchendo-o de orgulho. A união entre eles tinha gerado frutos, e a música não era mais apenas uma forma de expressão, mas um modo de viver, um rugido de liberdade. A noite terminou com fogos de artifício iluminando o céu, e, naquele momento, Miguel entendeu que juntos haviam construído um legado, uma lembrança de que o verdadeiro poder da transformação estava nas mãos deles. Naquele instante, tudo tomou sentido. A história de Renato, agora entrelaçada com a de Miguel, sua irmã e toda a comunidade, continuava viva e se desenrolava em um novo ritmo. E, assim, sob a luz dos fogos, Miguel sentiu uma onda de gratidão, não só por ter encontrado sua voz, mas pela beleza de cada caminhada, cada história ouvida, cada coração aberto. A jornada estava longe de terminar, um novo capítulo aguardava por eles. A música continuava, e ele desejou mais ativamente que outros também encontrassem sua própria liberdade. Uma saudação ao futuro que os esperavam. Quem seriam eles amanhã? E agora é sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você valoriza essas narrativas. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos espalhar essa mensagem.